Senhores, sejamos sinceros. Hoje em dia basta uma má interpretação, um ângulo ruim de câmera, ou uma digníssima com imaginação fértil e caráter duvidoso. E pronto, você não só se lasca como se lasca bonito, em Full HD e com legenda. Casos de falsas acusações tem tanto que já dava pra criar uma série chamada Homens Bons, cancelados antes do café da manhã. E não, antes que alguém já esteja digitando com raiva, não estamos falando de assediadores reais. Esses têm mais que responder pelo que fazem. Aqui o assunto é outro. Estou falando dos homens de caráter, de respeito, que nunca passaram do limite, nunca desrespeitaram ninguém e que hoje vivem como se estivessem atravessando um campo minado vendados. Porque a verdade simples e desconfortável é que hoje o homem precisa tomar cuidado até com o cotovelo. Encostou, virou tese, filmou, virou prova, cortou fora de contexto, virou sentença, e é exatamente por isso que o Guardião traz hoje o caso do Cris e também do Ratinho, que num raro momento de utilidade pública, salvou o Sérgio Malandro de uma possível falsa acusação futura. Sim, senhores, o homem foi salvo antes mesmo do problema existir. Isso não é televisão, isso é prevenção jurídica ao vivo, porque hoje em dia basta você encostar numa digníssima, principalmente se tiver uma câmera por perto, que o toque vira assédio, o contexto evapora e o estrago acontece. Os vídeos que eu vou mostrar aqui não são só entretenimento, são alerta. Alerta para todo homem que ainda acha que isso nunca vai acontecer comigo. Mas antes disso, você já sabe, deixa aquele like maroto para fortalecer, se inscreve no canal e bora pros vídeos, porque hoje em dia informação não é poder, é sobrevivência. Que isso é uma coisa muito absurda que aconteceu e que veio à tona. Sim, é a coisa mais absurda que aconteceu que veio à tona. E as que não vieram à tona, então, mano, que o cara foi julgado com uma falsa acusação inocentemente, entende? Não teve voz para poder se defender, não teve parceiros para poder te ajudar com bons advogados, entendeu? E então provavelmente muita gente dando as costas, né? Porque deve ser muito difícil, né? Sim. Cara, mas eu vou te dizer que a pessoa já te olha com outros olhos. Já desconfiava o caralho. Mas essa pessoa aí, cara, é aquela pessoa que ela já estava pronta pra não gostar de nada, entendeu? Ela já, independente do que fizesse, ela não ia gostar. Porque eu, no meu caso, graças a Deus, cara, quem tava de mão dada comigo não soltou a mão. Graças a Deus. E muita gente estendeu a mão. A dor de cabeça, sabe pra quem é, mano? É pra aquela mulher que ela realmente tá sofrendo uma violência. Aquela mulher que realmente tá sofrendo um abuso com alguma filha, com alguém da família. E ela precisa realmente da justiça. E ela acaba perdendo todo o mérito por causa dessas falsas acusações. Exatamente. Ela continua apanhando, ela tá numa fila de audiências lá, porque na frente dela tem um monte de audiência de falsa acusação. E ela continua apanhando, continua tomando ruim. Sem proteção. Descredibiliza total uma lei que foi feita para dar voz à mulher por uma confiança. E eu acho que a mulher merece todo o nosso respeito. Porra. E elas têm que ser protegidas cada vez mais, muito mais. Porque elas são realmente vítimas muito dessa violência. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Tem como se prevenir de falsa acusação de assédio? Nos dias de hoje, bastante complicado. Mas vou deixar aqui algumas dicas, como por exemplo o movimento Mãos ao Alto. Já tinha ouvido falar? Pois é. Entrou no ônibus lotado, no local lotado, movimento Mãos ao Alto. Entrou numa academia, movimento Mãos ao Alto. Entrou no elevador, movimento Mãos ao Alto. Cuidado onde você toca com as suas mãos. Também cuidado com o que você fala. Com elogio. Hoje em dia, elogiar as pernas de uma mulher, dizer, nossa, que bonitas suas pernas, pode sim ser considerado um assédio. Cuidado também se você esbarrar, mesmo que sem querer. A outra pessoa pode entender como um assédio ou como, no mínimo, como uma importunação. Jogar beijo na rua, também. Então, uma série de cuidados que você precisa ter para tentar prevenir falsa acusação. Pode parar. Para. Lembra do Van Damme? Lembra do Otávio Mesquita? Sai daí. Vai lá. Porra. Eu tenho umas lembranças. Vai lá. Tem umas lembranças. Você dá 10 ou 2 mil? Não, parei, eu vou dar... Porra. O negócio tá esquisito mesmo. Quero pedir desculpa, meu amor, desculpa, tá? Eu quero... Cê é louco, não compensa. Você já teve que se defender de uma injusta acusação, de uma acusação falsa? Esse é um dos piores sentimentos que uma pessoa pode experimentar na vida. E quem está te falando isso é um advogado criminalista que já trabalhou por quase 10 anos na polícia e sabe do que está falando.
E detalhe, se você não fizer uma boa defesa, mesmo a acusação sendo falsa ou ela sendo injusta, você pode se responsabilizar sim. Porque a pior frase que existe, que inventaram, é o tal do quem não deve não teme. Mentira, quem não deve também tem que temer e tem que tomar as cautelas para não se prejudicar. E o que as pessoas normalmente fazem, e que eu não recomendo que façam, quando recebem informação de uma falsa denúncia? Eles vão tirar satisfação com a pessoa que denunciou. E essa é a pior situação, é a pior solução que você pode dar para um caso, porque normalmente essa pessoa já está na má intenção com você. Então a sua situação pode se agravar ainda mais se você quiser vir a tirar a satisfação com essa pessoa. Então não adianta você querer conversar com ela, com a família dela, com o pai dela, com a mãe dela. Nesse caso é importante que você tenha calma, que você respire, que você entre em contato com o seu advogado criminalista, e se você não tem o telefone de um bom advogado criminalista na agenda do seu telefone, você está correndo risco. E agora eu estou te ensinando como que você vai se livrar de uma falsa acusação ou de uma acusação injusta, porque são coisas diferentes. Nesse caso, é muito importante que você mande principalmente para pessoas que estão sendo vítimas de injustas acusações. Deus me defenderai. Pois é, senhores. Hoje em dia, a situação tá tão delicada que o Manual de Sobrevivência Masculina deveria vir junto com o CPF. Você precisa tomar todo o cuidado possível em qualquer situação. E isso não vale só para desconhecidos, não. Vale também para pessoas que você conhece. Porque às vezes a pessoa não gosta de você. Às vezes quer te ferrar. Às vezes só quer atenção e pronto, nasce uma interpretação criativa digna de roteiro de série. Então, senhores, todo cuidado é pouco. Essa é a grande verdade. O homem que não se previne hoje em dia pode facilmente cair numa enroscada por conta de uma digníssima mal-intencionada. E já parou para pensar no tamanho da injustiça, que é você ser acusado por algo que nunca cometeu, algo que nunca fez? Isso é uma das maiores crueldades que existem. E quantos casos a gente já viu por aí? O cara é preso, cai numa cadeia, perde a vida, perde a reputação, perde tudo. E só depois de muito tempo a verdade vem à tona. Vaza áudio, aparece prova, alguém resolve falar, mas até lá, o sujeito já pagou por um crime que nunca existiu. O Guardião já falou em outros vídeos do caso do Daniel, que é recente. O cara traiu a esposa, ok, foi errado, foi mau caráter, ninguém tá passando pano, mas não ao ponto de cometer assédio. Foi comprovado que não houve nenhum ato sem consentimento e mesmo assim o cara ficou mais de 1 ano preso até provarem a inocência dele. Olha o nível da situação. Por isso que o Guardião faz esses vídeos como alerta para os homens emocionados, porque agir só com a cabeça de baixo, hoje em dia, é praticamente um pedido formal de problema. Tenta usar a cabeça de cima, analisa o cenário, lê o ambiente, para de agir só pela libido, porque numa dessas, o sujeito segue apenas o instinto. A testosterona assume o volante, e quem paga o prejuízo depois é você. O homem precisa ser racional, não pode deixar emoção e hormônio transformar ele num animal sem freio. Eu sei que muitos homens ainda vivem reféns da testosterona, e isso é um erro grave. Já pensou em enfrentar uma situação que você nunca causou? Perder anos da sua vida, tudo porque resolveu ignorar a razão e seguir só o impulso, acabar no chilindró sem culpa nenhuma. Então fica esperto, senhores. Olha o exemplo do Ratinho. O cara foi cirúrgico, não encostou, não deu margem, porque ali o Sérgio Malandro estava trabalhando, é personagem, é humor, mas bastava um toque inocente, um gesto fora de contexto e pronto. Se a digníssima resolve dizer que não gostou, o prejuízo estava feito. Então sim, o Ratinho foi praticamente um anjo da guarda ali, tirou o Sérgio de uma fria que podia virar um desastre. E é isso que o homem precisa aprender, parar de ser escravo de mulher, escravo de sentimento, escravo da libido e começar a agir com razão, parar de ser homem emocionado. Esse é o alerta do Guardião. Tomem muito cuidado, senhores, muito cuidado mesmo. E agora eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Deixa a sua opinião aí nos comentários. Se você gostou do vídeo e chegou até aqui, já deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. Muito obrigado por acompanhar até o final e nos vemos no próximo vídeo. Fui!